Iniciamos hoje mais um JITcast. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu faço esse podcast com uma alegria, com uma felicidade e me divirto bastante aqui. E convido clientes, mas na verdade não são clientes, são amigos. São pessoas das quais a gente convive. E eu vou começar com uma história muito interessante. Eu sou um cara super, hiper competitivo, principalmente no esporte. Competi de moto 30 anos da minha vida, fiz bastante esporte radical. E um dia eu convidei esse amigo para a gente dar um pedal, cara. Falei, vamos dar um pedal. E já pensei, vou dar um couro no cara, né? Vou mostrar para ele quem manda aqui no negócio. Era brincadeira, né? E aí saímos, cara, com 2 bikes elétricas. Meu irmão, o cara é lutador de jiu-jitsu, o cara foi piloto de downhill muitos anos, o cara é esportista, meu irmão, top, o pau quebrou, voltei para casa todo arranhado, de arranha-gato, fizemos uma descida na Serra de Friburgo alucinante, e ali começou não só uma relação de trabalho, mas uma relação de amizade, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui com o Josimar Barroso, proprietário da Livre Leve e um piloto de downhill, meu irmão, galera do downhill aí sabe que o cara é fera, cara. Seja bem-vindo aí, satisfação grande você estar aqui. Obrigado, André, obrigado pelo convite, é muito legal a gente poder compartilhar um pouco da nossa história, né, falar um pouco aí da nossa trajetória profissional e pessoal também, né, é legal que esse convívio que a gente teve, esse contato profissional, primeira vez, né, que você foi lá na empresa, né, a gente acaba ouvindo falar, o André, não conhecia pessoalmente, depois que foi lá na empresa, conheci, falei, cara é legal, gente boa, e a gente acabou, ao longo desse período, em conversas profissionais, né, de negócios, falando de tecido e de compra, a gente acabou evoluindo e a gente acabou virando amigo. Então hoje a gente troca muita figurinha também de esporte, de vida mesmo, né? Até papo de vida, né? Então é muito legal a gente poder ver uma relação que era profissional, a gente agora acaba construindo e trocando figurinha sobre a vida, né? Isso é muito bom e é muito gratificante poder compartilhar um pouquinho da minha vida profissional e pessoal também. Eu lembro quando você me contou um segredo, e aí eu trouxe esse presente aqui para você hoje, né? Imagino que hoje talvez não precise mais ser um segredo, não, né? Hoje não é um segredo. Obrigado, cara. Pô, legal. Pô. Pô, obrigado, André. Obrigado. Eu contei pra você, né, que a gente agora tá esperando mais uma menininha, né? Graças a Deus, depois de muito tempo, depois de um período aí que a gente tava tentando, a gente conseguiu mais uma vitória na nossa vida, né? Que é a nossa filha, nossa Luísa, né? Ela foi muito querida. A gente já tem uma menina bem pirralhinha, né? Graças a Deus eu tenho a Eva, nossa filha. E agora tá vindo mais uma aí para alegrar a nossa vida. E é muito bom poder compartilhar isso com você, trazer um pouco de alegria, né, para minha vida e poder compartilhar isso com os amigos também. É muito bom, muito gostoso. Eu penso, cara, que o legado, né, que a gente deixa, os valores de família que eu vejo que vocês têm, né? Na empresa eu vejo vocês, suas irmãs, a relação de vocês. Eu li uma mensagem esses dias, no dia do teu aniversário. A Diana, sua irmã, escreveu uma mensagem para você, cara, que me emocionou. Lindo. Acho que vocês estavam subindo o Caledônia, né? Uhum. E aí ela conta lá uma história de... Talvez era um momento de quando vocês estavam começando... Sim, muito legal. Começando o projeto, a empresa... Né? Foi muito legal porque a gente começou a empresa muito pequenininha com um quartinho de bagunça, né? Tinha um quartinho em cima da laje do meu pai, que era aquele quartinho de bagunça que todo mundo tem em casa, né? Toda família tem aquele quartinho que você guarda os bagulhos. E aí quando a gente começou era só eu e a Diana e a gente desocupou aquele quartinho e ele ficava em cima da laje do meu pai, do terraço, e ele tinha uma vista direto pro Caledônia, né? Então aquele visual a gente ficava sempre olhando, que legal. E a gente sempre ficava se imaginando, nossa, a gente quer morar lá um dia, vamos morar lá, né? A gente sempre sonhou em comprar um terreno, um imóvel lá, porque era o nosso sonho. A gente ficava olhando, a gente sempre gostou muito do Caledônia, né? Eu vou lá de vez em quando, a gente sobe lá. E isso foi marcante pra gente, porque a gente ficava ali, né? E a gente fazia de tudo, né? Costurava, cortava, era só eu e ela, e a gente ficava sempre olhando pela janela, a gente ficava já se imaginando tudo. Então, o Caledônia pra gente tem esse significado muito importante, que é aonde a gente queria chegar, né? Então, vamos subir. Então, o Caledônia marcou muito a
o nosso início mesmo, né, de empresa, assim, que era onde a gente queria chegar, né? E hoje, graças a Deus, todo mundo, né, nós três, a gente tem o nosso terreno lá, a gente conseguiu fazer o que a gente queria, né? Ainda não chegamos lá, né? Claro, ainda tem alguns passos para chegar, mas a gente já conseguiu chegar muito mais próximo desse sonho. Foi muito, muito gratificante. Realmente eu me emocionei, eu entendi ali, eu tenho uma relação muito bacana com os meus irmãos também, e quantas vezes o Pedro, que é meu irmão e é sócio, Pedro foi fundador da JIT, né? Porque a JIT nasceu em Santa Catarina, em Brusque, 2010. Nós tínhamos aqui a Multitex, o Pedro muda para Santa Catarina e a gente monta a indústria lá. Ele vai para lá, na época, com a esposa, as 2 filhas pequenas. A gente abre mão daquilo. Até hoje a gente diz que tiveram muitos ganhos, mas que uma perda muito grande foi a distância que a gente passou a ter né? Um do outro, né? Porque a gente pode falar pelo telefone, a gente pode fazer chamada de vídeo. Estive lá semana passada, estou indo semana que vem. Mas é diferente daquele convívio que a gente tinha todos os dias, né? Aquela relação. Mas, enfim, e aí nasceu isso. Então eu vi ali e entendi muito bem. Porque eu acho que nada do que a gente faz tem sentido se não tiver família. Nada do que a gente faz tem sentido se não tiver sonho, projeto, meta, desafio. A gente como atleta, né, tem aquela coisa do não só de ter a meta, mas de ir atrás do objetivo. Quantos anos tem a Livre Leve, Josimar? Conta pra gente. A Livre Leve, daqui, se eu não me engano, 9 dias vai completar 18 anos. Né? A Livre Leve completa dia 1º de julho, 9 anos de... Dia 1º de julho completa 18 anos de existência, né? Que a gente começou a Livre Leve mesmo, pequenininha, essa pequenininha... 2008. 2008, né? Foi né? Até hoje a gente usa 0107 2008, né? Onde a gente começou literalmente a Livre Leve. Então, a gente começou com aquela clássica história de empreendedor mesmo, friburguense, né? Pequenininhos negócios, assim, muita vontade mesmo, pouco conhecimento, mas muita vontade. Então a gente trabalhava, eu me lembro que a gente trabalhava até tarde, sem nem ter pedido, né? Às vezes a gente nem vendido tinha ainda e a gente trabalhava, começava a trabalhar às vezes até 8, 9 horas da noite produzindo, né? Na época a gente produzia bolsas, né? Então a gente começou com uma empresa de fabricação de bolsa e aí depois a gente foi migrando até virar a Livre Leve que é hoje. Mas são 18 anos de uma trajetória assim bem diversa, né? E uma coisa que vem muito na memória hoje é uma frase que eu sempre lembro dela, é que não necessariamente o mais forte vence, né? É o que melhor se adapta à mudança. E ao longo desses 18 anos a gente passou por muitas mudanças, muitas evoluções, né? Muitas questões que fizeram a gente chegar até aqui hoje. Então foi muita resiliência, muita evolução mesmo para a gente estar onde a gente está hoje. Graças a Deus a gente conseguiu acompanhar o mercado, acompanhar essa evolução que a gente teve aí nos últimos 18 anos. E nasceu no digital já? Já nasce digital? Ou... Sim, a Livre Leve nasceu como uma empresa digital mesmo. Então, quando a gente começou lá, né, resumindo um pouquinho, a gente começou... Só um parêntese nisso, que eu acho que junto... Então, a gente pode dizer que foi a primeira empresa digital de Nova Friburgo. Porque 2008 eu... Né, peço perdão aí a alguém, por favor, marca aí, eu nasci antes, legal, bacana, mas se não é a primeira, é uma das primeiras empresas a acreditar no digital em 2008, né? Que eu me lembre, né, como você falou, que eu me lembre, assim, daquela época, né, muitos anos, né, 18 anos, eu não me lembro de empresa, eu sei que tinham algumas empresas, algumas nasceram um pouco depois, mas já não existem mais, mas com certeza é uma das mais antigas, se não for a mais antiga, uma das mais antigas e-commerces de Friburgo, né? Então a gente já tem 18 anos no digital, um pouquinho menos, deve ter 17, 6 meses, né? Que foi o tempo depois que a gente já demorou para criar o e-commerce, mas eu não me lembro de um e-commerce tão antigo. Vieram alguns, depois muitos já não existem mais, eu me lembro que tinha uma primeira remessa de e-commerce que tinha, algumas agências que tinham e-commerce, mas não me lembro de alguém tão antigo quanto a gente. Mas independente da idade, assim, foi um período que a gente começou muito diferente do que a gente está hoje. Era literalmente como eles falam hoje, na época a internet era mato, né? Então a gente não tinha conhecimento tão difundido que a gente tem hoje, a gente não tinha profissionais, então a gente teve que aprender tudo do zero, foi na raça, né? Então quando a gente começou,
não tinha essa facilidade de informação nem na própria internet. Era mais difícil, né? Então eu comecei fazendo, eu me lembro até hoje que eu tenho um livro lá em casa, um livro, né? Pra você ter ideia, de Google AdWords. Então olha que doideira, um livro ensinando você a usar uma ferramenta digital. Esse livro deve ter aí não me lembro, deve ter uns 18, 17 anos. Então, para ter ideia de como era o conhecimento na época, não tinha nem profissionais, né? Então, às vezes, a gente procurava um web designer, alguma coisa para fazer um banner pro Acho site. que nem marketplace nessa época tinha, né? Não, eu não me lembro. Eu me lembro que logo depois, foi alguns 2 anos depois que veio o primeiro marketplace pro Brasil, que se chamava Ikeda, se eu não me lembro. Ikeda, um marketplace japonês que veio para o Brasil. Não, é Rakuten, que comprou a Ikeda na época. Rakuten, um marketplace japonês que veio para cá, rodou um tempo, depois não funcionou. Então, assim, era muito, muito desprovido de conhecimento mesmo. Nossa, que desafio, hein? Era bem difícil. Eu acho que, fazendo um paralelo, né, com a nossa trajetória, né, eu venho de uma família, né, meu avô já 70 anos atrás já fazia isso, meu avô criou o Polo com as iniciativas dele, mas quando a gente decide produzir o tecido em 2010, iniciar, cara, que desafio que foi, né? De aprendizado, de acerta e erra, né? Que a vida é feita de erro e acerto, né? Sim. Principalmente naquela época onde você não tinha um manual, Não né? tinha um manual, exatamente. Para a gente foi muito desafiador também o fato de que o e-commerce veio primeiro do que a produção, né? Então a gente fez o caminho inverso vamos botar aqui, da maioria dos friburguenses, né? Então hoje, normalmente, o que a gente vê comumente são as pessoas que têm indústria, confecções, vendem no atacado, vendem, né, com sacoleiros, e agora estão se digitalizando, buscando o digital e tudo. A gente começou o e-commerce antes da produção, então primeiro a gente começou revendendo, comprando de outras fábricas, outras marcas, então a gente começou como um e-commerce multimarcas. Nós vendíamos todas essas marcas que a gente vê hoje na internet, Caju Brasil, Alto Giro, Live. Então, a gente vendia esses produtos no nosso e-commerce. E aí, depois, surgiu a necessidade da gente ter a nossa própria marca e começar a produzir. E aí, pra gente foi... A gente já estava acostumado com o digital, já estava ali, né, nativo. Mas você comprava para revender, comprava, recebia o artigo e revendia. Fazia o pedido no atacado ali, nos catálogos, escolhia. Bacana. As marcas lançavam as coleções, né, tinha os representantes de atacado, alguns vinham até a gente, outros a gente ia visitar, fazia esses pedidos dessas marcas, aí a gente comprava, fazia foto, produção, e aí depois, né, fazia toda aquela parte do e-commerce, depois a gente começou a sentir a necessidade de ter a nossa marca, de ter o nosso produto, de ter uma liberdade criativa, de poder criar os produtos que a gente tinha necessidade, e também de margem, né, então a marca ali, quando você compra um produto, automaticamente você já não consegue, né, não dá para fugir muito do preço que ele já tem na loja, né, então não dá para você criar alguns diferenciais ali, o produto já é um pouco tabelado, não dava para fugir. Então a gente criou nossa própria marca e aí que veio o desafio, que foi montar a própria operação de produção. Então, a nossa produção deve ter aproximadamente 10 anos, por aí que a gente tem a fábrica. E aí foi um desafio, que a gente começar a produzir, entrar nesse universo fabril, costureira, corte, costura, estamparia, isso foi muito mais difícil pra gente, porque a gente já veio de um ambiente onde era diferente, você estava no digital, era de informação, tudo. Então, quando você vai ali para uma produção, começa a pegar um pouquinho. Você falou sobre não ser o mais forte, mas o que se adapta melhor, né? Eu tenho visto uma realidade, cara, no mercado que é assustadora e eu não imaginava isso há anos atrás, né? A gente via sempre Nova Friburgo produzindo e a preocupação do friburguense era escoar a produção. Para onde eu vou vender? Aí tinha os magazines que compravam, depois as lojas de atacado e varejo, as marcas, aí produzia o private label para alguma marca, né? E com o surgimento dos marketplaces, as pessoas começaram cada um a vender um pouquinho da sua mercadoria no marketplace. Mas ok, isso tem aí, vamos falar, tem 10 anos, 15 anos que isso vem de uma maneira natural. Eu, pelo menos, queria ouvir a tua opinião sobre isso. Assim, eu estou percebendo, 2026,
um ano completamente diferente, um ano que está se consolidando aquilo que a gente falava já há alguns anos, da dificuldade da mão de obra, da dificuldade da produção. Eu vejo a maioria dos nossos clientes hoje, a dor é produzir, não é mais vender. Eu vejo as pessoas falando quanto as campanhas, quando, né, acertadas ou no site próprio, ou no marketplace, agora eu ouço muito sobre o TikTok Shop, quanto isso, quando acerta, entra numa venda exponencial gigante, e eu vejo que a dor hoje é, de fato, a produção. E aí a gente sabe de toda essa dificuldade de produção. Como é que é isso para vocês? Como é que você vê esse mercado hoje? Como é que está sendo isso? A produção hoje, eu acredito que não só para a gente, como para a maioria das empresas de Nova Friburgo, principalmente, é um desafio. É um desafio muito grande, por N motivos, né? Primeiro pelo custo, né, para a parte fiscal, toda essa parte de custo de produção tem aumentado cada dia mais o custo de operação para você ter uma produção. Concorrência chinesa, né, não adianta a gente falar que não afeta um pouquinho, mas o principal é realmente a mão de obra, né? A mão de obra hoje é muito escassa na cidade, principalmente porque Friburgo hoje já virou um polo, né? Então a gente tem muitas confecções, a internet deu, né, os marketplaces, a internet deram esse boom na cidade. Então hoje, antigamente, muitas pessoas que trabalhavam ou em produções tinham, né, trabalhavam em confecções, eram costureiras, cortadores, migraram para a facção, né, e hoje esses próprios faccionistas eles já estão a lá facção hoje já está vendendo no marketplace. Vendendo no marketplace. Então isso criou uma cadeia ali, uma concorrência dentro da própria cidade de mão de obra, né? E a mão de obra ela não tem uma renovação, né? Então Sim. hoje os jovens eles não querem, né, ser uma costureira, ser um cortador, é mais difícil, né, você vê isso nas produções, nas confecções, mão de obra jovem, é uma mão de obra um pouco mais, né, com uma idade um pouco mais nesse sentido. Então, hoje, com certeza, o desafio é a produção. A produção ela tem essa característica de mão de obra escassa na cidade. Eu acredito que está todo mundo sofrendo com isso, porque quando você está no digital, você acerta uma campanha, uma comunicação, você tem esse ganho exponencial de venda, e a produção por si só já não é assim, né? A produção a gente sabe que não dá para você aumentar a produção do dia para a noite, você tem que contratar, comprar maquinário e tudo, não dá para você aumentar a produção, mas a mão de obra também não é tão fácil de escalar assim. Eu vejo hoje com a IA, por exemplo, né? A gente tem utilizado bastante ferramenta de IA para criar sistemas, mas sistemas, controles, coisas que demoravam muito, hoje você faz de forma muito rápida com N programas como o Cloud Code, enfim. Então eu vejo que está muito fácil acelerar a venda, o comercial, as campanhas, né? Tudo isso explodindo muito, e a gente sabe que a produção não tem essa velocidade. Espero e imagino, já no que eu vejo pelo mundo, né, sobre maquinário, sem dúvida o Brasil ainda está uma fase atrasada sobre a atualização de maquinário, sobre coisas mais modernas e que possam melhorar a produção. A gente está vivendo esse movimento da IA, um movimento de robotização. Sim. Eu acredito que, assim, nos próximos anos, não sei dizer quantos anos, mas 3, 5 anos, a gente vai ter uma grande transformação também de automação na produção. A gente sabe que o nosso setor ele não é muito fácil, que normalmente você tem um costureiro, uma costureira em cada máquina, né? Yeah. Mas eu acredito que a tendência seja automatizar, robotizar tudo que é muito manual. Então eu acho que o nosso setor vai acompanhar isso, até porque eu não acho que a gente tenha outra saída sobre como criar essa mão de obra, né? O filho, a filha da costureira hoje não quer ser costureira, e não é porque é 6x1 ou 5x2, não é nem o salário, você pode pagar mais, não é mais isso, assim. É uma coisa já mental, uma mentalidade, e que é normal, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo que o filho de alguém, seja em qual profissão for, ele quer evoluir. Sim. Pô, eu quero ser mais do que meu pai foi, eu quero ser mais do que a minha mãe foi. Isso é incrível. Acontece comigo, eu vou bastante à China, 3, 4 vezes por ano, e uma coisa que eu percebo no chinês hoje é uma alegria muito grande quando ele vê que a vida dele é mais próspera do que era a vida dos pais.
Sim, muito Eu legal. acho que é uma coisa natural você se orgulhar e dizer eu fiz mais do que a minha geração. E eu espero que a próxima geração faça mais do que eu. E eu não vejo que a gente está no Brasil conseguindo muito isso nesse momento, né? Não. O momento econômico não está permitindo muito. Apesar da gente hoje ter a venda, ter a possibilidade de vender, aí vem todas as limitações. Você falou do custo Brasil, da carga tributária. Um ponto que me chama muita atenção aqui no Rio de Janeiro, especificamente em Nova Friburgo, nós somos a maior cidade do Brasil, fomos, né, num dia específico, a maior cidade do Brasil com postagens de marketplace. Batemos recorde. A gente está, inclusive, minha família fez agora um CD, né? E a gente está alugando esse CD para Shopee, né? Tá ampliando, eles já estavam aqui, estão ampliando a operação deles aqui. E a gente sabe que a tendência é que todos eles ampliem. Hoje o Marketplace ele é uma operação de logística muito forte, além de marketing, né? Até porque a logística no Brasil é algo muito caro. Muito complexo. Complexo e caro, né, cara? Como... Né? Aí você tem um arranjo que se você manda uma mercadoria para outro estado, você vai pagar um DIFAL, uma diferença de alíquota. Então, assim, é complexo. Mas o que me chama muita atenção aqui, e é até um convite, né? A quem está assistindo a gente que é do mercado, que haja uma união um pouco maior, né? Sim. Por quê? Nós precisávamos trabalhar questões tributárias mais voltadas para o segmento. A gente tem uma reforma tributária aí, então não dá para falar muito nessa construção, porque as coisas vão ser diferentes, mas vou usar o passado como referência. Você tem Extrema em Minas Gerais, cara, com 1% de ICMS para o e-commerce. Enquanto a gente paga 22%. Então, por que isso, né? Porque o Estado lá entendeu uma deficiência e foi trabalhar isso. Então, assim, a falta de união que às vezes a gente tem setorial, né? Exatamente. Não, nós estamos competindo. Não. Sim, existe uma competição entre as empresas. Claro, existe, né? Só que eu acho que é levantar a cabeça, olhar além disso, entender o que pode ser construído junto. E aí você pode mexer numa legislação, você pode criar coisas que podem facilitar esse problema da mão de obra. Quem sabe se ele for discutido, e já vem sendo, né, discutido pelo sindicato, o Sindivest tem sido muito atuante, né? A gente tem uma gestão bem atuante. Teve a FEVEST agora, que foi assim, a gente até trocava uma ideia e você me perguntava pra gente, cara, a FEVEST foi incrível. Eu já participei das 34 edições da FEVEST, só não participamos de uma. Essa, sem dúvida nenhuma, em potencial, talvez seja as outras 34 somadas não tenha dado o resultado para a gente. Eu não estou falando só de venda, estou falando de posicionamento, de autoridade, lançamento de produtos. Nós lançamos algumas bases de fitness que você já conhece. Na verdade, o que a gente está lançando agora, a gente já já ofertou para vocês, já negociamos. Enfim, é muito legal isso, ter grandes parceiros para você desenvolver o produto, validar o produto. Mas eu vejo assim que a feira, cara, foi um sucesso muito grande nesse ponto de posicionamento da cidade, de posicionamento do setor. E aí quero aproveitar para fazer um convite aqui, né, já que a gente tocou nesse assunto. Cara, nós temos 4.000 CNPJs, em torno de 4.000 CNPJs atuantes no nosso segmento. De confecção, de fato, talvez a gente tenha mais de 2.000. Eu sonho um dia em ver uma FEVEST que nós temos 1.000 estandes. Exatamente. Um stand custa extremamente barato, porque ele é subsidiado, né? O da confecção é barato, enquanto das fábricas, de tecidos, outros têm um valor agregado até para subsidiar, tem os patrocinadores, tem todo o próprio recurso do sindicato é utilizado também. Então, assim, é subsidiado, por que não participar? Aí eu penso, caramba, será que não deveria ter um setor até para o pessoal do e-commerce? Não, mas eu não vendo aí. Mas espera aí, vamos apoiar esse polo, vamos transformar esse polo num grande movimento, né? E pensar em alguma coisa. Eu acho que a união ela é muito importante e o andar juntos. E a FEVEST, eu acho que é um marco aonde nós deveríamos. Esse ano tinham confecções de outros polos. Eu, como vendedor do tecido, importador e fabricante, cara, para mim, ok. Quanto mais confecção tenha, não tem objeção. Mas agora falando como friburguense. Meu avô, quando assumiu a FEVEST, ele fez as 5 primeiras edições. Na verdade, teve a primeira edição, que foi uma feira no Sesc, onde se vendia de tudo. Até sela de cavalo era vendida lá. Quando ele começa a fazer, que ele fez as 5 seguintes edições, uma das exigências dele era, vamos fazer uma feira que é exclusivo para lingerie na época, né? Que era o forte, era lingerie só.
Então, assim, se torna uma feira exclusiva. E quanto mais nichado ela é, mais poderosa fica. Então, o meu sonho é que cada vez mais ela seja do friburguense, que cada vez mais as empresas participem e que a gente consolide cada vez mais isso, né? Sim, eu concordo, André. Quando a gente fui na FEVEST, tive a oportunidade de ir lá e eu acompanhei, né, essa questão de ter outras empresas de outros polos lá. E a gente olha, a gente fica um pouco chateado, mas não chateado com o fato de ter outras empresas de outros polos. Chateado com o fato que você falou, de ter ali milhares de confecções da cidade e a gente ter lá pouquíssimos expositores, né? A gente não expôs, a Livre Leve não estava lá, não expôs, porque a gente realmente não faz sentido, nós somos um e-commerce, mas talvez se a gente repensar, pensando um pouquinho agora em questão de união do polo, a gente pensar, né? Então acredito que muita gente não estava expondo lá por conta dessa mentalidade que eu tô, né? Só vendo no Marketplace, eu só vendo isso, mas talvez se a gente se juntar lá na FEVEST, tentar trazer algumas alternativas, e ali, alternativas que eu digo de logística, alternativas fiscais, para a gente fomentar o polo, né? Então, o que eu sempre falei, eu sempre levantei muito essa bandeira aqui na cidade, não importa se vai comprar de mim ou se vai comprar do meu concorrente, eu quero que compre da cidade, porque vai comprar do meu concorrente agora, amanhã ou depois vai comprar de mim, vai comprar de outra pessoa. Então, trazer os compradores, trazer o foco para a Nova Friburgo. A gente não pode deixar tudo isso que a gente foi construído ao longo desses 35 anos, agora começar a se perder, né? Então, eu estou vendo também a movimentação agora de pessoal já começando a falar muito em Paraguai, já tem muitas pessoas querendo levar produção, algumas coisas lá para o Paraguai e tudo. Então, a gente já está começando a ver algumas movimentações assim em outros estados e até em outros países para a gente, né, perder um pouco não pode deixar perder esse dinamismo de Friburgo. Uma ideia que eu tive tempos atrás, né, que para mim ela faz muito sentido, não para a minha operação, que eu não opero com nada disso, mas esses dias eu fiquei pensando, nós já deveríamos, quanto região, ter construído uma associação das pessoas que vendem em marketplace. Porque eu vejo algumas empresas passando dificuldades em marketplace, às vezes cai a conta, às vezes bloqueia alguma coisa e tal. E aí fica o cara sozinho, lutando pelo problema dele. Você imagina se tem uma associação com 1.000, 2.000 pessoas e aí você começa a falar em nome da associação com o marketplace. Tá aí uma sugestão para quem opera em marketplace, cara, de criar esse movimento, né? Até em questão das plataformas, né? Então a gente vê, hoje em dia, quem vende marketplace sabe que acaba sendo muito refém das regras da plataforma. Então a gente está vendo agora o TikTok, acabou de anunciar que vai subir um pouco as tarifas, o Mercado Livre, vez ou outra, mexe nas políticas. Então, se o polo se unir, a gente consegue ter voz junto a esses marketplaces. Fala, poxa, olha, senta aqui, me ajuda a gente aqui, não sobe a tarifa aqui, vamos subsidiar um pouco o frete para Friburgo, montar uma operação de CD aqui. Então, a gente consegue ter força até com essas plataformas de negociar uma tarifa diferente, assim como Mercado Livre, Shopee, TikTok, né? Ter uma negociação dessa, porque é muito mais difícil você negociar sozinho, né? São plataformas gigantescas, você não consegue chegar lá no Mercado Livre e falar, minha tarifa está muito cara, né? Então, hoje a gente sabe que, frente a essas plataformas, nós somos significativos. Friburgo tem uma relevância muito grande nos marketplaces, né? Tanto é que eles estão sempre aqui, são muito presentes aqui. Então, se a gente se unir junto a esses marketplaces, a gente consegue, com certeza, melhorias para todo mundo. Olha que legal, vou repetir assim, porque eu acho que foram pontos importantes. Quero aproveitar para parabenizar o Gustavo Moraes pelo Sindivest, toda a diretoria, pela FEVEST, mas quero convidá-lo a estar aqui conosco, né? Hein, Tati? Vamos pôr na agenda aí para a gente convidar o Gustavo a participar conosco aqui. E eu acho que um dos temas é como trazer, né, os outros setores do nosso setor para participar da FEVEST. Eu acho que as empresas de e-commerce poderiam ter uma participação institucional, participação no desfile, uma participação na parte até de beleza da coisa, né? E a gente teve, pouco antes da FEVEST, a gente teve um evento muito legal de marketplace ali, né? O Map Experience. Foi muito legal, a gente pode, né, trazer lá junto à organização, talvez, né, trazendo até uma ideia aqui, ou juntar os dois eventos, ou ter dentro de
os eventos simultâneos ali. Claro, muito legal os eventos simultâneos, seria bacana. Simultâneos, ou ter ali umas salas, algumas coisas que a gente pudesse falar só, especificamente de marketplace, de e-commerce, a gente poderia agregar um pouquinho, juntar os dois eventos, ou pelo menos ali trocar um pouco mais, não serem eventos individuais, mas a gente conseguir juntar alguma coisa ali para fomentar os dois setores ali, né? Segundo ponto que a gente falou também, que para deixar bem referenciado, vamos criar uma associação da região que opera com os marketplaces. E aí essa associação vai defender toda a região no que for tema conjunto para todo mundo e pontualmente alguma empresa, se tiver algum problema, que foi o que você falou, que dificilmente você consegue reverter sendo um. Mas em nome de um polo talvez siga. Eu acho que me coloco à disposição aí para ajudar, não para presidir, mas para ajudar na construção disso, de uma associação e de algo. Então, assim, mais uma vez fica claro, né? A gente vem bater um papo e aí a gente fala da gente, mas no fundo não é da gente. É de todo mundo. É de todo mundo, né? Da região inteira. Isso é muito legal, André. Até pegando agora o gancho, né? Você trouxe, né, esse presentinho aqui para minha filha. E a gente às vezes fala, né? A gente fica nessa guerra, né, de concorrência para lá, para cá, mas pensando hoje como pessoa, para mim é muito importante que a gente consiga evoluir o polo, evoluir a cidade, né? Eu quero que minha filha cresça, né, quando ela tiver lá sua maioridade, e ela tenha possibilidades aqui dentro de Nova Friburgo, que ela tenha aqui, a gente consiga desenvolver um polo, evoluir ali, trazer mais faculdades, trazer mais cursos, evoluir a cidade, né? Porque eu quero que ela, se ela, né, você tem filho fora, né, você sabe, né, a gente já conversou um pouco isso, que seus filhos saíram da cidade, eu quero que ela tenha a possibilidade de ficar na cidade, porque ela tem oportunidade, eu quero que ela tenha oportunidade na cidade e não precise sair. Claro, se ela quiser sair, ela vai ser muito bem, né, vou acompanhá-la, vou ajudá-la, mas ela também tenha, né, então o que eu vejo muito hoje na cidade é que muitos jovens estão saindo da cidade porque não veem muitas possibilidades, e talvez a gente fomentando um pouco mais o polo, a gente não, né, comece a trazer outras coisas, assim como o turismo também, a gente poderia melhorar um pouco o turismo na cidade. Mas enfim... Aí a gente tem o turismo de negócio, também pode ser fomentado, negócios, né? Mas o que eu quero trazer é que a gente não precisa, né, a gente, claro, somos todos concorrentes e é muito importante a gente... Né, a gente não vai abrir o jogo, a gente vai cada um tem seu segredo, seu pulo do gato, exatamente, e tá tudo certo. Mas se a gente se unir em alguns aspectos, a gente consegue trazer alguns benefícios, que é o que a gente está vendo em outros polos. A gente vê Juruá, a gente vê alguns polos lá que estão evoluindo mais do que a gente em alguns aspectos, porque entenderam o jogo, estão se unindo, continuam tendo suas confecções lá dentro concorrente entre eles, mas, por exemplo, eles se reuniram agora e vieram para a FEVEST, né? Então, sabia que eles fizeram uma organização, todos eles vieram juntos aqui para a FEVEST, né? Então, né, ali dentro você tinha vários, né, concorrentes entre si, mas todos vieram juntos. Então, a gente tentar plantar um pouquinho essa mentalidade aqui na cidade seria muito, muito interessante. E eu vejo que faz muito sentido e o momento é propício. O que eu tenho observado? Muitos clientes que eu tenho hoje têm entre 20 e 25 anos, cara. Eu não recordo de outra época onde o nosso cliente tinha 20 a 25 anos. Então, assim, o jovem está conseguindo rapidamente performar com o marketplace, principalmente, né? Exatamente. A coisa está muito rápida. Muitas vezes era o filho do confeccionista, e aí ele veio, reinventou o negócio. A gente percebe nitidamente que os pais tinham dificuldades na venda, hoje os filhos têm dificuldade na produção, e o ciclo virou. E aí, muitos desses jovens que hoje estão empreendendo aqui, cara, com 20 e poucos anos, eram jovens que iam embora no passado. Exatamente. Que ia estudar e não voltava, né? Ia empreender em outro lugar. Então, eu vejo que toda essa mudança que está acontecendo hoje, né? E não é só a Friburgo, você falou que da dificuldade da produção aqui, é nacional, e eu vou te dizer que é mundial. Sim. Que é mundial, né? Todos os países, cada dia está ficando mais difícil você ter mão de obra, você produzir, né? Sim. Por isso que eu penso que o empresário visionário do futuro,
ele deixa aquela guerra de preço que se vivia no passado, eu percebo isso. Eu tinha um cliente muito preocupado o tempo inteiro em pagar menos, pagar menos, pagar menos. Hoje o cliente está preocupado em receber um produto com padrão, com qualidade, com pontualidade de entrega, algo que ele possa cumprir todos os prazos dele, que ele possa fazer o processo funcionar, que vale muito mais do que ter, às vezes, um desconto simplesmente no processo. Mudou completamente, cara. E, inclusive, isso me energizou muito. Eu confesso, né? Eu venho dessa história familiar de 70 anos e eu estou há 27 anos no têxtil, né? Então, nesses 27 anos, tive muitos momentos de ânimo e alguns momentos de desânimo, né? Antes dessa coisa da internet acontecer, a gente vinha num momento complexo que a gente tinha uma venda muito para as confecções que atendiam os magazines e os sacoleiros. E isso tinha uma inadimplência enorme, você tinha muitos problemas envolvidos nessa operação. Então, chegou uma hora que você falou, cara, será que esse negócio faz sentido? E a internet, de uma maneira, ela renasceu todo esse polo, todo esse movimento, né? E eu sou um cara parecido contigo, com toda certeza, pelo que a gente sabe, né, de conversar, um cara motivado, um cara proativo, vou para cima. Estou muito feliz com o que eu estou vendo hoje, no sentido de possibilidades que podem acontecer. O que eu tenho para dizer só sobre isso é que as pessoas abram os olhos, porque as possibilidades estão aí, só que não é mais do jeito que se fazia no passado. Não dá para ter mais amadorismo, você precisa se profissionalizar, você precisa ter fornecedores que você possa confiar. Exatamente. Eu vejo que a compra da oportunidade hoje não é mais o que vai ditar o mercado. Me dei bem, fiz um negoção porque eu fiz aquela compra. E sim, você ter fornecimento o ano inteiro. Desde o início do ano, esse foi um ano muito difícil, a gente viveu o problema da guerra, as altas dos preços, né, do petróleo, tudo. Eu venho dizendo a importância das pessoas programarem, a importância das pessoas se organizarem, mas não é fácil você pôr isso na mentalidade das pessoas. Porque, para mim, de fato, o 2027 vai ser o grande ano, tá? Ou pelo menos de uma nova fase, devido às dificuldades de 26 e, ao mesmo tempo, do crescimento que eu vejo que as plataformas de hoje não são as de ontem. Os volumes que tinham ontem na plataforma não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, na minha percepção dos clientes, né? Eu não tenho a loja lá, mas percebo isso. E eu percebo que quem se organizar, quem cuidar da produção com carinho, quem fizer boas parcerias... Meu avô sempre me disse uma coisa muito importante, é o ganha-ganha. Exatamente. Não pisa no pescoço do teu fornecedor, não pisa no pescoço da tua facção, de quem está produzindo para você, que você vai fazer um bom negócio agora, mas você não tem uma vida longa sobre isso. Exatamente. Então, para mim, o segredo do momento é a construção de boas relações comerciais. E assim, eu estou muito dedicado a isso, muito dedicado. Aproveito para convidar você que é confeccionista, que trabalha com marketplace, com site, assim, convidando e de portas abertas para receber as pessoas, para conversar, para mostrar as possibilidades, porque eu acho que é através disso que os grandes negócios vão acontecer agora. Aproveitar um parênteses aqui, porque desde que ele chegou aqui, ele falou, né? Não posso deixar de agradecer o Douglas, que foi, de fato, quem nos apresentou, não só para fazermos negócio, mas para podermos estar aqui hoje, né? E desde que ele chegou aqui, que ele está aqui assistindo, ele falou, falem mal de mim, não. Ele quis dizer o seguinte, lembra de mim, hein? Tá aí, obrigado, Douglas. Foi muito legal isso aí. Acho que você tem sido fundamental para a gente construir boas relações e bons caminhos. Agradecer o Douglas aí, que me mandou mensagem. Ele mandou mensagem, André, vamos lá gravar um podcast. Eu falei, cara, vou falar de quê? Não sei, né? Sempre sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou low profile, assim, ao extremo, não posto nada, eu sou um cara bem introvertido, né? Então, Douglas aí me fez esse convite. Vamos lá, né? Vamos trocar uma ideia, né? Então, obrigado aí pela oportunidade. E pegando o gancho do que você disse, realmente... trazendo um pouco para os esportes, né? A gente tá numa maratona, a gente não tá numa corrida de 100 metros. Então, eu acho que a palavra agora, principalmente aqui para quem trabalha com internet, quem trabalha independente da internet, é previsibilidade, né? Então, quando a gente tá online, a gente sabe que
a gente precisa ter uma previsibilidade de fornecedor, uma previsibilidade de tudo. Não dá para você... Antigamente, quem trabalhava com sacoleiro sabia, né? Que era compra de oportunidade. Sei lá, comprar, fazer um negoção. Depois não tinha mais aquela matéria-prima, não tinha mais nada. Então, hoje a gente vende online, a gente sabe o custo que é subir um anúncio, né? Demora muito para você performar um anúncio, subir uma campanha. Então, você faz um esforço tremendo para subir o seu anúncio marketplace ou subir ali sua campanha nas plataformas. E, de repente, a matéria-prima acaba. Você não tem mais aquele produto, Você não tem mais a reposição. Então, é muito difícil. Então, hoje, você precisa ter previsibilidade da sua mão de obra, da sua produção, da sua matéria-prima e da sua venda também. Então, como você falou, o amadorismo agora não tem mais espaço em 2027. Né? A gente está entrando numa era, né? Todo mundo entrou na internet. Então, a gente vai viver uma era também onde os profissionais vão se destacar, né? Quem está se profissionalizando, e vai ter quem não se profissionalizar vai passar algumas dificuldades, acredito eu. Nós passamos uma dor recente sobre isso, né? E tomamos uma atitude na semana passada bem importante, que é todos os produtos que nós estamos importando, agora a gente vai produzi-los nacionalmente também. Para quê? O custo do Brasil hoje está caro, a gente sabe que está, mas é muito importante eu não deixar o cliente na mão. Sim. Né? Então, nós mesmos fizemos uma programação e eu estou atrasado com a entrega na programação contigo. E isso é muito ruim para a gente como empresa, de falar, caramba, eu preciso cumprir porque tem toda uma sequência. Então, como segurança disso, qual foi o projeto agora? A engenharia está desenvolvendo todas as bases para que, em caso de emergência, a gente tenha o produto nacional para suprir. Mesmo que a gente tenha que mexer na nossa rentabilidade, na nossa performance, isso é o que menos nos preocupa nesse caso. O importante é servir ao cliente, porque a excelência não está só no tecido, não está só no elástico, a excelência está em todo o serviço que é prestado, né? Nós temos uma empresa hoje no lucro real, a gente dá um crédito com 22% de ICMS, a gente tem uns clientes que estão na lei da moda, que a gente isenta o ICMS. Então, assim, as pessoas precisam entender que tem muito por trás da coisa e que dá para construir grandes coisas. Então, eu só tenho a agradecer a sua vinda, dizer que foi uma satisfação muito grande, que eu estou feliz de estar aqui, eu estou feliz de tudo que a gente está construindo aí juntos, né? Como amigos, como pessoas, como empresas, né? E muito feliz aí com o teu legado aí que está aumentando aí. Mais uma família. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Novamente, obrigado, Douglas. Obrigado a todo mundo, a equipe da Multitex, que sempre atendeu a gente muito bem lá. É muito bom a gente poder contar com parceiros assim, que a gente pode literalmente contar, né? Então, o Douglas sabe disso, vocês sabem disso, que quando é bom e quando é ruim, a gente liga, a gente entra em contato e é muito bem atendido. O Douglas atende a gente muito bem, prontamente. Eu que demoro um pouquinho a responder mesmo, mas é muito bom poder contar com isso. Realmente, fornecedor é muito importante a gente poder contar com alguém que sabe que na hora da bronca vai conseguir atender a gente, né? Ou na hora ali que a gente mais precisa. Então, obrigado novamente pelo convite. Sempre que precisar, estou por aí, pode contar comigo. E um abração a todo mundo. Quem quiser também, quem estiver assistindo, quiser acessar o site lá, Livre e Leve, aproveita, descontinho lá, cupom JOSE15 e 15% de desconto no site todo. Uau, que incrível, isso não estava programado não, hein? Gostei, hein? Já vou avisar lá em casa, cara. Inclusive, eu tenho um prazer muito grande de repostar as campanhas de vocês e, cara, é muito legal. Um abração para Diana, para Maria, para sua irmã, a Solange, para todo mundo e obrigado, é um prazerzão, cara. Tá bom? Obrigado. Um abraço, gente.